correram. Eu já vou direto para poder tratar desse jovem que tem muitas lições para nos ensinar. Diz a Bíblia que ele era de Listra. Paulo chega a Derbe e Listra, 2 cidades vizinhas. E ali Paulo encontra esse menino, esse jovem, chamado Timóteo. Quando nós regressamos ao capítulo 14, nós encontramos Paulo na sua primeira viagem missionária. E diz a Bíblia que Paulo, na sua primeira viagem missionária, no capítulo 6, do capítulo 14, versículo 6, que eles fugiram para Listra e Derbe. Porque quando ele estava pregando em Icônio, houve ali um grande levante contra Paulo e Barnabé. E Paulo então ele vai para Listra e Derbe. Paulo era alguém separado para Deus. O inimigo tentou destruir a obra em Icônio. Mas aí Paulo vai para Listra. Chega ali, nessas 2 cidades vizinhas, Listra e Derbe. E ali há um impacto da presença de Deus. Diz a palavra aqui, no verso 7, que ali eles pregaram o evangelho. Paulo ele prega nessa cidade. E acontece algo. Pois ali tem um homem que está aleijado. Diz a palavra no verso 8, que esse homem, ele, desde o ventre da sua mãe, nunca tinha tido a possibilidade de caminhar, de andar, porque ele era paralítico. E esse evangelho pregado por esses homens traz então um impacto para essa cidade, porque diz o verso 10, 9, Paulo olha para aquele homem, viu que no coração dele tinha fé, e ele diz então no verso 10, levanta-te, direito sobre os teus pés. O que acontece, irmãos? Saltou, andou. O evangelho estava agora destruindo as fortalezas de Satanás, vírgula 11. A Bíblia diz que as multidões então vendo o que Paulo fizera. Olha o impacto daquilo que ocorreu. Eles começaram a gritar na língua licaônica, que era a província que aquelas cidades pertenciam. Começaram a gritar: escuta, os deuses vieram sobre nós. Os deuses tomaram forma humana e estão agora caminhando entre nós. Eles achavam que Paulo e Barnabé eram os deuses que desceram do Olimpo. E agora estava ali entre eles. O verso 12 diz que eles chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Aquela cidade foi tomada por um grande avivamento. Só que eles não entendiam. Não era deuses que estavam ali. Jovem, escuta. Para a sociedade de Listra e Derbe, era como que se olhasse Paulo e Barnabé como Júpiter, como Mercúrio, como deuses. Mas eles não eram deuses. Escuta, eles traziam Deus dentro deles. Eles andando ali naquela cidade, Deus estava andando através deles. É isso que Deus quer fazer através da vida da igreja. É isso que Deus quer fazer através de vocês. Onde vocês andarem, na escola, no trabalho, na rua, onde vocês estiverem andando, Deus está andando através de vocês, porque vocês são morada, vocês são habitação do Espírito Santo. Deus quer confundir o inferno, quer confundir Satanás. Você não é coitadinho, você não é pobrezinho, você não é alguém fraco, não. Você tem o Espírito Santo que habita, que mora, que está em você. Ele habita aí, Ele está dentro de você. Aleluia. O impacto que houve sobre aquela cidade
verso 21 do capítulo 14 diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, foi feito muitos discípulos. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Essa é a primeira viagem missionária. Listra pega fogo, Derbe pega fogo com a presença de Deus através de Paulo e Barnabé. Homens que se predispuseram e que ouviram: eis-me aqui, estou disponível, usa-me. E é por isso que quando eles chegaram ali, houve aquele impacto. A cura daquele homem mudou a história daquela cidade. E esse evangelho chegou até o lar da nossa irmã Lloyd, da nossa irmã Eunice. E aí então, esse jovem Timóteo, escuta, Timóteo é o retrato do jovem que decidiu escolher ser separado. E eu vou te explicar por quê. A sua mãe é judia. Seu pai é grego. O que significa isso, pastor? Casamento misto. Ele tem um pai que tem uma cultura grega. Ele tem um pai que tem uma cultura dos deuses, da filosofia grega. Ele tem um pai que é pagão, que não conhece Deus, que não sabe nada sobre Deus, que não tem conhecimento do Senhor. Os seus conceitos nada tem a ver com Deus. Mas por outro lado, ele tinha sua mãe e tinha a sua avó. E diz a palavra que Timóteo, ele recebeu todo o ensino da sua avó, da sua mãe. Coloca para mim, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Paulo, quando vai falar acerca de Timóteo, ele diz: trazendo à memória a fé não fingida que é em ti, a qual habitou primeiramente na tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Escuta, Eunice fez um casamento misto, isso em Jerusalém. Praticamente era quase que impossível. Mas ela está em terras gregas. Ela está fora do círculo de Israel, ali, de Jerusalém. Então acabava sendo muito comum ter esses casamentos mistos. E essa irmã, ela casou-se com um grego. E ela é filha de uma mulher piedosa que é Lloyd. Não perderam as suas raízes. Então quando Timóteo nasce, elas vão incutir nele a fé judaica. Vai ensinar sobre a criação. A criação não foi objeto. Objeto da briga dos deuses. Quem conhece mitologia grega, os meninos que estudam sabem, que dentro da mitologia grega tem lá todas as lendas da formação do universo, da formação do mundo. Então ele tinha um pai grego que cria que o mundo veio dessas lendas gregas. Mas a sua mãe, a sua avó disse: não, foi Deus que disse: haja luz e houve luz. Foi Deus que criou o ser humano. Foi Deus que formou todas as coisas. Foi Deus que destruiu a terra através do dilúvio. Foi Deus que chamou Abraão. Timóteo, ele aprendeu sobre as verdades. Isso foi incutido no seu coração. Mas agora eu preciso dizer para a igreja e para os irmãos: ele tinha duas forças motoras dentro da sua casa. Ele tinha a sua mãe e sua avó, que o empurrava para uma fé em Deus. Mas ele tinha o seu pai grego, que não cria nas mesmas coisas. Ele tinha toda a tendência para escolher o erro, mas ele escolheu Deus.
Ele escolheu o Senhor. Quando o evangelho chegou na sua cidade, ainda jovem, ele escolheu: eu quero esse Deus que esse homem está pregando. Lembrando, cristianismo não é extensão do judaísmo. O cristianismo é o Messias que veio para salvar o homem. Onde judeus, gregos, quando se rende a Cristo, se torna um povo chamado igreja. Timóteo aceita isso no seu coração. E ele se rende ao Senhor. Ele se prostra diante dele. Mas aí diz a Bíblia no verso 2 do capítulo 16 de Atos, que do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Consegue entender o que está acontecendo? Esse jovem, ele é jovem. Não dá para arriscar a idade, mas alguns classificam 17, 18 anos de idade. Ele tem bom testemunho. Em Listra todo mundo diz: o jovem Timóteo é servo de Deus, tem temor de Deus, está separado para Deus. Em Icônio todo mundo diz: o jovem Timóteo, ele serve a Deus. Jovem, Deus quer que você, o testemunho, a tua luz brilhe diante dos homens e você glorifique ao Senhor. Através do que você faz, através do seu comportamento, através do teu palavreado, através da tua maneira que você lida com as pessoas, a maneira como você lida com o sexo oposto. Timóteo fez a escolha de ser separado. E eu vou falar do último ponto aqui. Quem sabe daqui a um tempo eu prego de novo essa palavra, mas trazendo o conteúdo completo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando eu estava separando um tempo para olhar essa palavra, coloca o verso 3. Isso mexeu comigo. Sabe por quê? Porque isso mostra a situação de Timóteo. Ele é filho de judeu e filho de um grego. Todo judeu, quando ele nasce, ele tem que ser circuncidado no 8º dia do seu nascimento. Ele já era um jovem e ele não tinha sido circuncidado. Ele não trazia a marca da aliança. Possivelmente quase todos os teólogos são unânimes em interpretar, por influência do seu pai, que talvez não deixou ele ser circuncidado. Mas aqui eu digo para os irmãos, a circuncisão era um corte que era feito nos órgãos genitais do menino, cortando ali o prepúcio. É uma aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Sim, era uma marca dolorosa, é uma marca de sangue. Timóteo não passou pelo processo porque seu pai não cria naquilo. Aí entra um problema sério. Se ele não era circuncidado, ele não podia frequentar a sinagoga, porque ele era um judeu incircunciso. Lembrou de Davi dizendo: quem é esse incircunciso? Timóteo era incircunciso. Não é porque ele queria ser, é porque seu pai não deixou ele se circuncidar. Ele estava fora da aliança, não era por opção dele, era opção do seu pai. Escuta uma coisa. Então, quando ele estava no meio dos judeus, alguém ia olhar para ele, olhando para ele: jovem, escuta. Alguém ia olhar para ele e dizer: ele não está na aliança, ele não é circuncidado. Por isso ele era desprezado no núcleo dos seus jovens da sua idade. As pessoas olhavam para ele com aquele ar de desdenho. Ele não podia estar na sinagoga porque não tinha circuncisão. Mas entre os gregos, também ele era alguém que era desprezado. Por quê, pastor? Porque ele não cria nos deuses gregos, ele não frequentava os locais gregos, ele tinha fé judaica. O que eu quero dizer para vocês aqui? Timóteo é alguém que escolheu Deus, mesmo talvez não tendo amizades do seu lado para dizer: vamos lá, vamos lá. Então para com essa coisa.
Eu não tenho amigo, eu não tenho quem me chama para orar, eu não tenho quem me chama para ler a Bíblia, eu não tenho companheiro. Não, irmão. Quando você decide servir a Deus, quando você quer o Senhor, ninguém te para, ninguém vai te obstruir de você crescer na presença de Deus. Timóteo, um exemplo daquele que escolheu: eu vou servir ao Senhor, independente de quem vai me ajudar. E quando chegou o evangelho, aí tinha outro problema agora. Ele não é nem grego, ele não é judeu, e agora ele é crente, ele é cristão. Ele serve ao Nazareno que morreu e que todo mundo está dizendo que ressuscitou. Paulo diz que essa fé era escândalo para os judeus, era loucura para os gregos. É nisso que Timóteo se encaixa. Um escândalo para os judeus, um louco para os gregos. Mas para ele que recebeu o evangelho, era o poder de Deus na vida dele, era o poder do céu na vida dele, é o poder da graça na vida dele. Se coloca de pé. E eu queria que você olhasse para mim, que eu quero dar a última sentença. Rayane, deixa o texto do verso 3. Escuta o que eu vou dizer. Timóteo, aceita a fé. Se você ler o capítulo 15 de Atos, a igreja de Jerusalém estava resolvida e resoluta. Nenhum gentio precisaria passar pelo ato da circuncisão. No evangelho você não tem que se tornar judeu para ser salvo. Mas diz a Bíblia aqui que Paulo então, escuta, jovens, quando ele recebe o bom testemunho de Timóteo, ele diz: eu quero você andando conosco, Timóteo. Chamada missionária. Chamada missionária. Sabe o que Timóteo faz? Olha aqui para mim. Sabe o que Timóteo faz? Mamãe, vovó, estou indo embora. Eu vou abrir mão dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus ideais. Eu vou seguir Paulo. Eu vou com eles. Eu vou para onde Deus quiser que eu vá. Mas eu vou viver o propósito. Aí Paulo agora tem um desafio. Timóteo, você vai ter que ser circuncidado. Ele poderia gritar e dizer: Paulo, não precisa. Paulo, espera lá. Eu não fui quando era criança e agora. Mas Paulo diz: olha, nós vamos caminhar entre os judeus. E eu quero que você não tenha resistência deles naquilo que você vai ministrar. E sabe o que esse menino faz? Mesmo que não seja preciso, mesmo que não era necessário, mas se Paulo está dizendo que deveria passar, ele diz: eu aceito, Paulo, eu vou ser circuncidado. Sabe por quê? Porque eu fui separado para Deus. Eu não vou fazer mais a minha vontade, eu não vou fazer mais o meu querer. Se é para Deus, eu estou disposto a cortar minha carne, eu estou disposto a sangrar, eu estou disposto a sentir dor, mas eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, e eu quero ser separado para o Senhor. Feche os seus olhos. Eu quero perguntar se tem alguém ainda que não entregou a vida para Jesus, que ainda não foi separado para o Senhor. Eu quero te convidar hoje a você tomar um passo de fé. Jesus hoje está te chamando para mudar a tua vida, para mudar a tua história, o teu destino. O Evangelho, ele transforma e muda a nossa vida, mas só tem um meio de entrar no céu: somente por intermédio de Jesus Cristo. Se você não entregou a tua vida para Jesus ainda, ou se você está afastado do Evangelho, eu quero hoje te convidar para você aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Se tem alguém entre nós que ainda não entregou a vida para Jesus, esse convite é para você. Não queremos te envergonhar, só queremos orar por você, abençoar a tua vida, para que você saia daqui salvo, perdoado, com uma novidade de vida, com um novo foco para viver o novo de Deus. A igreja fica em espírito de oração. Tem alguém que quer hoje entregar a vida a Jesus? Se não tem, eu quero orar com a igreja. Aí aonde você está, você vai fechar os seus olhos e você vai dizer: Deus, eu fui separado para ti. Me revela o que isso significa. Me revela o peso dessas coisas. E eu quero te convidar para você ousadamente dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus.
Eis-me aqui, Senhor, mexa no meu interior. Mexa dentro de mim, Senhor, para que eu seja separado, para que eu seja um instrumento. Ó Deus, eu quero orar pela tua igreja. Eu quero profetizar a tua bênção. Em nome de Jesus, Deus, vem, muda, transforma. Eu profetizo, Deus, a tua bênção sobre esses jovens. Espírito Santo, inflama eles com poder, com graça, com unção, para que eles sejam instrumentos do Senhor nessa geração pervertida, nessa geração, Senhor, que não te conhece. Que eles sejam luzeiros, faróis, instrumentos do Senhor para propagar o teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Deus. Levanta aqui uma geração cheia do teu Espírito, cheia do teu poder. Assim nós oramos a ti, Deus, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Encerramos esse congresso pelo poder do nome de Jesus, para viver o melhor de Deus. Viva o melhor de Deus. Viva o melhor do Senhor. Saia daqui decidido a viver separado.